Olá, está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, que é a rádio web do Sindifisco RS. O que muda na legislação tributária e quais os impactos para os consumidores e contribuintes no Rio Grande do Sul? Esse é o foco da nossa conversa com o auditor fiscal Ricardo Neves Pereira, subsecretário da Receita Estadual, no primeiro bloco do programa. E no segundo bloco vamos receber os auditores fiscais aposentados Darcy Francisco Carvalho dos Santos e Roberto Balau Calazans, especialistas em finanças públicas, para falar sobre as questões da dívida pública e da previdência social nos âmbitos nacional e estadual. Mas antes de começar o programa de hoje, aproveita e curta o vídeo, comente, se inscreva no canal, porque essa interação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. E agora vamos ao Sindicato em Ação de hoje. Até já! Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Christian, tudo bem? Boa tarde para ti, boa tarde para o LAC, para os nossos ouvintes e para os espectadores aí. Boa tarde, uma honra tê-lo conosco novamente aqui na nossa RS Rádio, a Rádio Web dos Gaúchos. Ricardo, já começo perguntando, né? Eu fiz aquela pequena introdução e me diz uma coisa, como é que ficou esse conjunto de alterações na legislação que foram aprovadas aí? O que teve de novidade? Qual seria o comparativo com relação à proposta de reforma tributária anterior, né, que, como já dito, não foi adiante, o governo retirou a proposta, né? Eram 3 projetos de lei, se não me engano, foram retirados, né, pelo governo. Primeiro, né, só para esclarecer, né, Christian, eu acho que nós estamos todos orgulhosos até do trabalho, que nem tu falaste, né, desse trabalho realizado pela Receita Estadual, um trabalho muito técnico, de muita qualidade, e que resultou numa proposta que foi amplamente discutida na sociedade. Então, nós, ao final desse período, né, nós estamos discutindo esse processo de reforma tributária desde o início da gestão, desde o início de 2019, foi uma das iniciativas que nós colocamos no Receita 2030, era uma proposta de reforma, né, iniciativa de reforma tributária, que nos abrangia todos os tributos, né, ICMS, PCD e PVA, além de procedimento tributário administrativo e outras, o sistema de cidadania também que nós trabalhamos. Então, a gente queria fazer uma questão muito ampla. Na Assembleia Legislativa, o foco da discussão ficou muito na questão das alíquotas do ICMS. E isso a gente acabou centralizando todo o debate, toda a discussão. Olha, a alíquota do ICMS que nós chamamos de blue chips, né, combustíveis, energia, telecom, esses aí vão ficar por 2, 3 anos ou por, né, qual o período que vai ter uma transição ou não? E se debateu muito isso. Então, ao fim e ao cabo, a gente acabou optando por retirar essas discussões de TCD e do IPVA, deixando para um outro momento, e focando no que era mais emergencial naquele momento, que era a questão do ICMS. Nós precisávamos manter, até para não precarizar os serviços públicos, o mesmo nível de arrecadação que nós tínhamos em 2020 para 2021, porque senão o impacto seria de 2,85 bilhões. Isso aí estaria realmente desequilibraria muito o fluxo de caixa já em um estado que tem um déficit bastante elevado. Então, a primeira questão, Christian, foi essa aí. A gente tentou contornar de maneira que a gente conseguisse viabilizar e manter o ajuste fiscal, manter uma condição de que o Estado ficasse sem esse impacto negativo. Foi a primeira questão. Só que por trás, Christian, de toda essa reforma, nós, desse projeto de lei, foi um projeto principal que foi aprovado, esse projeto trouxe uma série de melhorias para a administração tributária. Nós estamos falando aqui de melhorias no contencioso, melhorias na cobrança, melhorias no sistema de cidadania fiscal,
Então, que modernizaram também a gestão da administração tributária e fortaleceram para que possa desenvolver melhor as suas atividades. Certo. E quais foram, assim, os principais instrumentos desse fortalecimento da gestão? E eu te perguntaria o seguinte, a Receita Estadual tem cumprido a sua tarefa? O governo está ciente desse cumprimento de suas tarefas? Como é que está a Receita Estadual, todos os servidores que compõem a instituição, frente ao governo? Qual é o ponto de vista do governo? Tu que é o colega mais próximo aí do governador. Assim, um colega, né, está como subsecretário nesse momento e acompanha essa evolução e o relacionamento da Receita Estadual com vários governos. A gente tem visto que nessa gestão, especialmente sob o comando do secretário Marco, do governador Eduardo Leite, a Receita Estadual teve bastante visibilidade externa. Foi a primeira vez, Christian, que nós tivemos uma ação logo no início do governo que não foi só relativo a corte de despesas, né? Nós tivemos um plano em paralelo, logo no dia 2 de janeiro de 2019, um decreto que definiu que os colegas da Fazenda e da Receita estabelecessem um plano de modernização da Receita Estadual. E, a partir daí, nasceu o Receita 2030. Né? E não preciso falar muito, né? Mas o Receita 2030, ele acabou entrando como um item, né, de um programa estratégico de governo e que acaba por nos ajudar nesse relacionamento com toda a sociedade, buscando essa modernização. Alô? Tivemos uma... Pode continuar, Ricardo. Então, Christian, eu acho que tu está com algum probleminha de internet na tua casa, mas a gente tem evoluído muito, né? E, por exemplo, né, nessa questão de modernização da Receita Estadual, tínhamos uma série de demandas muito antigas de modernização, por exemplo, do procedimento tributário administrativo, que foram incorporadas agora ideias e soluções e melhorias que foram trazidas pelos colegas há bastante tempo, que incorporamos e foram aprovadas no final do ano. Desde mudanças no fluxo do processo do contencioso, com notificação de edital, etc., até coisas mais robustas, como a redução da multa qualificada de 120% para 100%, que a gente já vinha tendo uma série de sabores, né, no judiciário, que determinavam que já fizesse essa redução da multa de 120% para 100%. Também tivemos melhorias na parte de cadastro, né, como uma possibilidade de a Receita Estadual ter um instrumento para atuar de forma mais célere e conseguir segurar ou suspender algumas inscrições estaduais, evitando a formação de grandes passivos, evitando que empresas que a gente chama de noteiras, né, pudessem estabelecer uma forma de prejuízo ao erário, emitindo várias notas eletrônicas para o Brasil inteiro, né? Então, a gente também conseguiu construir uma solução nesse sentido, além do regime especial de fiscalização, que nós aprimoramos um mecanismo muito importante que nós temos na Receita para combater a prática da contumácia na inadimplência, né? Então, a gente aprimorou mais alguns instrumentos que vão facilitar e ampliar uma forma de o fisco mudar ou controlar melhor os inadimplentes, os contumazes, e com isso a gente conseguir combater melhor a informalidade e garantir uma concorrência mais justa entre as empresas. Quando uma empresa pratica essa
contumácia, né, de não pagar, a inadimplência contumaz, ela acaba prejudicando as empresas sérias do mesmo segmento. Então, isso aí também foi uma outra mudança bastante profunda que a gente teve. Gostaria de destacar uma outra, e eu acho que isso aqui talvez nos ajude a compreender o perfil das mudanças que nós estamos fazendo na Receita Estadual desde o início da gestão, e não vem desde o início da gestão, vem de há muito tempo. Nós estamos agora trabalhando muito mais com ferramentas que buscam a prevenção, né? A prevenção, isso agora o fisco tem instrumentos de notificação para autorregularização. Antes de iniciar um procedimento de auditoria, de lançamento, existe agora alguns instrumentos na legislação que permite fazer essa notificação para uma orientação, para fazer uma verificação de possíveis indícios e permite ou dá um prazo para que as empresas se regularizem. Esse instrumento já está sendo usado pelos nossos colegas e já está trazendo uma série de benefícios, porque muitas vezes os contribuintes erram, né, pela complexidade da legislação, e tu oportuniza que haja uma regularização. Então, esses instrumentos também está na legislação, conseguimos avançar. E na parte de relacionamento, Christian Lack, relacionamento com os contribuintes, a gente criou, né, existia toda uma discussão polêmica de criação de um código de defesa do contribuinte, e nós conseguimos transformar aquele, que seria um código de defesa, numa nomenclatura e numa construção muito mais positiva para estabelecer um relacionamento melhor do fisco com o contribuinte, que a gente chamou de Código de Boas Práticas Tributárias. Esse Código de Boas Práticas Tributárias, além de falar em diretrizes, né, de atuação do fisco, direitos e deveres de fisco e contribuintes, também institui um conselho de boas práticas, para que institucionalize esse mecanismo de vamos sentar junto com a sociedade, sentar junto com as várias entidades, para poder discutir temas tributários também que sejam interessantes. E, além desse conselho, a possibilidade de criação, eu acho que isso aí vai te interessar um dia, Christian, câmaras técnicas setoriais. Essas câmaras técnicas setoriais com determinados setores, para a gente fazer análise do comportamento daquele setor, sentar com o setor, ver problemas de informalidade, né, problemas de política tributária no setor, ao invés de ser uma ação reativa da Receita Estadual, porque normalmente a Receita tem essas agendas mais, um setor tal está com problema na questão do aço, daí se reúne o setor do aço com a Receita Estadual. Nós queremos estabelecer uma agenda recorrente, uma agenda proativa, que a gente discuta com o setor econômico e faça proposições de melhoria na política tributária e de melhoria nas nossas ações de combate à informalidade e à sonegação, tá? Então, também tem esse viés bem interessante, ao invés de trabalhar reativamente, um pouco mais proativamente. Talvez essas sejam as principais novidades, assim, fora a questão da alíquota, né, que está baixando a alíquota modal de 18 para 17,5 e 17, então 17,5 nesse ano e 17 no ano seguinte, e a de alíquota de energia, gasolina, né, telecom, dos combustíveis, que passam de 30% agora em 2021 para 25% em 2022. Ricardo, essa mudança de paradigma que tu estavas revelando agora, ela começou ano passado, não? Já começou, né? Ela é um dos fatores que contribuiu para o sucesso da Receita, da arrecadação estadual ano passado, porque me parece que ela é uma novidade bastante grande nas receitas estaduais brasileiras, essa saída da busca apenas da reação ao equívoco tributário e partimos para uma parceria com aqueles que são os agentes econômicos do Estado, do qual todos nós queremos o sucesso e dependemos, né? Eu não tenho dúvida lá que, assim, os nossos colegas estão de parabéns, né, porque nós estamos com bastante cuidado, consolidando algumas práticas, né, de acompanhamento mensal das atividades dos setores econômicos, essa construção da própria, entre aspas, né,
reforma tributária que redundou na Lei 15.576 de 2020, ela já traz um pouco dessa tendência, né, de mudança de paradigma na atuação do fisco. E não é uma mudança que está vindo porque o Estado do Rio Grande do Sul está querendo mudar e fazer diferente. As organizações internacionais ligadas às administrações tributárias recomendam essa postura mais preventiva, mais orientativa, antes de alguma ação mais impositiva do fisco. Porque, via de regra, né, até pela complexidade que é o nosso sistema tributário, muito do que acontece com os contribuintes são realmente problemas de compreensão da legislação tributária, e se tu oportunizares oportunizares que os contribuintes se autorregularizem, é uma forma também de diminuir litígio, de diminuir contencioso, diminuir toda a carga interna de trabalho que vai para o judiciário, né? E melhora para toda a sociedade, para essa relação do fisco com o contribuinte. Perfeito. Ricardo, um dos pontos que mais eu acho, né, eu tenho essa percepção da Assembleia Legislativa e também em setores da sociedade, aí, os pontos que mais representou dificuldades do governo na aprovação daquela proposta de reforma tributária foi o que a gente conhece muito bem como o ICMS-P, o ICMS personalizado. E tem duas perguntas até nesse sentido aqui da nossa audiência. E aí, vamos juntar tudo numa pergunta só. Concordaria com esse ponto de vista que eu te passei? E meu ponto de vista é de que houve uma incompreensão muito grande, né? Como tu disseste, ficaram muito focados na questão da alíquota, da carga tributária, e nas palavras do governador Eduardo Leite, né? E olharam para a árvore e não viram a floresta. Basicamente seria isso, né? E nessa linha tem duas perguntas aqui, ó. O Vicente pergunta: no projeto apresentado no ano passado, quanto ao ICMS, havia uma previsão de devolução do valor às pessoas com famílias mais pobres. Há algum país que já tenha adotado este modelo? E o Jorge Ritter, ainda há perspectiva para o ICMS-P nessa gestão? Como é que está o ICMS-P? O ICMS-P é um dos grandes, o ICMS-P é um dos grandes trabalhos desenvolvidos aí dentro da Receita Estadual, sob coordenação do nosso colega Giovanni Padilha, né? E eu acho que tem uma perspectiva bem interessante de ele avançar, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, né? Tanto que foi incorporado nas duas propostas de emenda constitucional, a PEC 45, a PEC 110, temos as dificuldades e as incompreensões, né, Christian, né, sobre essa matéria, mas o que está por trás e que é o cerne do ICMS-P, fora a questão da devolução, é a diminuição dessa excessiva regressividade que existe no ICMS, né? Então, as famílias de baixa renda, elas acabam tendo uma carga tributária de ICMS maior do que as famílias de alta renda. O número é assustador, né, pessoal? Nós falamos aqui de 15% praticamente, famílias com até 2 salários mínimos, né, de incidência do ICMS sobre a sua renda, enquanto as famílias com um maior salário, 20 ou 30 salários mínimos, elas têm 2% da sua renda, né, comprometida com o ICMS. Esse desequilíbrio é como se o imposto de renda fosse desigual, não fosse progressivo, né? Que os mais pobres pagassem mais imposto de renda do que os mais ricos, né? Então, a gente tem que realmente buscar uma equalização. Ainda está em discussão, não estamos... existem várias maneiras de implementar isso, e a gente torce para que a gente consiga, como Receita Estadual do Rio Grande do Sul, e como ser, talvez, os pioneiros no Brasil, nesse projeto que implemente o ICMS-P. Então, estamos trabalhando forte, mas sabemos que temos muitos desafios pela frente. Na Assembleia Legislativa ficou a grande preocupação sobre a oneração dos produtos da cesta básica, né? Então, então essa questão que acabou sendo a que gerou o maior desconforto na discussão com a Assembleia Legislativa, porque aumentaria o preço dos produtos de cesta básica, né? Ou alguns produtos, ovos, né? Enfim, e daí isso aí acabou gerando uma resistência muito grande, porque
realmente tivemos pouco tempo lá aqui, né, e Christian, para discutir esse assunto dentro da Assembleia e dentro da sociedade, né? Era para a gente ter começado lá para março do ano passado e acabamos colocando esse assunto mais para junho, julho, né? E eu acho que faltou talvez um pouco mais de tempo de debate para que houvesse uma compreensão melhor sobre a importância da diminuição ou da mitigação dessa regressividade que é tão perversa para a sociedade. Mas ainda acredito que a gente vai conseguir viabilizar esse projeto nos próximos anos, aí, com certeza. Ricardo, o secretário Marco Aurélio, numa nota publicada hoje no jornal Zero Hora, ele argumenta que a Fazenda não desistiu, nem o governo do Estado, de uma reforma tributária estadual, né? Mas ele dá a entender que isso vai vir no seu tempo à frente. Ainda teremos, na administração deste governo, uma nova proposta para debate na Assembleia? A gente vem discutindo com o governador, com o secretário Marco, algumas alternativas, né? E para que eles, né, tenham bem presente o melhor modelo a ser encaminhado. Essa questão pandêmica também acaba afetando muito a tomada de decisões. Eu acho que tem que estar presente que nós não estamos numa situação de normalidade e que as decisões também levam em conta essas questões conjunturais aí, né? Então, mas eu tenho certeza de que pelas próprias manifestações do governador e pela movimentação que estamos fazendo dentro da Secretaria da Fazenda, que devemos encaminhar algumas mudanças ainda esse ano do sistema tributário gaúcho, né, para complementar essa primeira etapa de reforma que nós fizemos no ano passado. Perfeito. Ricardo, teve também outro ponto que chamou bastante atenção, embora este não tenha levantado polêmica, né, porque favorecia amplamente a classe empresarial, né, que era a questão do fim do diferencial de alíquota e a alíquota interna reduzida, né, uma redução nas operações internas bastante interessante. Como é que ficaram esses pontos? Se mantiveram? Sim, muito boa a tua colocação, Christian, porque talvez dentro de todo o espírito da reforma tributária também estava um viés de buscar uma simplificação e a criação de um ambiente que favorecesse os negócios no estado do Rio Grande do Sul. Esse tema do diferencial, vamos chamar assim, que tecnicamente o correto seria chamar antecipação do ICMS, tá? Mas na sociedade o pessoal entende mais como DIFAL, né, o imposto de fronteira, ele não poderia ser tratado de forma isolada e foi tratado justamente, Christian, com a questão do diferimento parcial, né, com a redução da carga tributária nas operações entre empresas para 12%. Então, eu não poderia deixar as nossas empresas, as nossas indústrias a descoberto no estado do Rio Grande do Sul, caso a gente simplesmente eliminasse o famoso imposto de fronteira, o DIFAL, e as minhas empresas, os meus atacados, estivessem vendendo com alíquota modal, seja 17,5%, 18%, como era antes. Então, a gente precisava fazer essas duas medidas simultaneamente, e foi o que aconteceu agora, e está vigindo a partir do dia 1º de abril, né? Passou o primeiro trimestre, noventena, está vigindo a partir de 1º de abril essa alteração. Então, as empresas já podem, na maioria dos produtos, na maioria das operações, fazer a redução da carga tributária nas operações B2B, empresa a empresa, para 12%, e as empresas, especialmente as menores, as do Simples são muito favorecidas, né, elas vão poder comprar nas operações interestaduais e não precisar recolher o imposto de fronteira, e mais do que isso, o que nós estamos estimulando? Ao invés de comprar de uma operação interestadual, meu amigo, compre aqui do nosso atacado, compre aqui da nossa indústria, vamos fomentar a economia do estado do Rio Grande do Sul, vamos fazer a economia gerar emprego e renda aqui. Então, é esse o viés também que estava por trás de toda essa construção dessa política tributária para favorecer
o desenvolvimento econômico do Estado. E com relação ao Simples, além do benefício da redução do imposto de fronteira, da extinção do imposto de fronteira, nós mantivemos as 2 faixas do Simples Gaúcho de isenção. Então, até R$360 mil, as empresas do Simples, elas são isentas da parte de ICMS, né, do Simples Nacional, que é o Simples Gaúcho. E a partir de 360 em diante, acabou aquele redutor do Simples Nacional, que a gente chamava internamente de Simples Gaúcho. Então, apesar de tudo isso, né, ainda assim, na conta, né, fiscal, nós temos uma redução de receita para o Estado de aproximadamente 350 milhões de reais, ou seja, a redução do que a gente vai deixar de recolher com imposto de fronteira, né, do que foi comprado de fora do Estado, mais a redução dessas aquisições internas que as empresas do Simples fizerem com alíquota de 12, efetiva de 12, ou carga tributária de 12, mas, e daí compensando com essa diferença da eliminação do redutor do Simples Gaúcho. E essa conta toda aí vai chegar num saldo ainda negativo para o Estado, né, vamos lá, negativo, né, um saldo de, vamos lá, desenvolvimento de 350 milhões, ou seja, tem um impacto negativo, mas a gente acredita que a economia vai recuperar e a gente vai recuperar esses valores mais adiante. Perfeito. Sim, Ricardo, o país inteiro está sofrendo com a pandemia e a economia brasileira também está sofrendo, né? Quais são os números que já é possível divulgar aqui no Rio Grande do Sul? Nós já temos o primeiro trimestre, como é que a economia... Eu acho que foi muito boa a tua colocação também lá, que a gente até divulgando hoje, no dia de hoje, está sendo liberado o painel, o boletim número 34, está lá no Receita Dados, com a avaliação do primeiro trimestre, com informações muito importantes, e a gente vê que, apesar de ainda é cedo para tomar algumas conclusões, mas nós estamos notando que a economia, ela consegue se recuperar, ela se recuperou. Nós precisamos ver agora os próximos meses, né? Mas o primeiro trimestre teve um desempenho muito positivo. Na arrecadação, por exemplo, nós estamos com 5% de crescimento no primeiro trimestre, né, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Então, um crescimento de 5%. Em notas fiscais eletrônicas, por exemplo, Christian, nós estamos falando aqui de 32% de crescimento, né, em relação ao mesmo mês de março do ano passado. Só que março do ano passado já tem lá na segunda quinzena de março já tinha um efeito da pandemia, né, dos fechamentos, etc. Mas agora, nesse mês de março, em relação ao março do ano passado, em emissão de nota eletrônica e emissão de nota fiscal de consumidor eletrônico, tivemos um incremento de 32%. Então, a economia tem se recuperado, né, mas também tem um efeito preço, né? Então, apesar de o IPCA que mede a inflação mais no varejo está no nível de 4,5, né, no nível esperado, mas nós tivemos uma inflação no atacado, né, e o GPDI, né, especialmente esses indicadores que são afetados pelo dólar, pelo petróleo, etc., esses tiveram uma variação muito importante, tá? Mas lá, que bom que tu falou, então, no Receita Dados de hoje, lá no boletim, receitadados.fazenda.rs.gov.br, se vocês entrarem na página inicial, vocês podem abrir um boletim que foi liberado hoje de manhã, com as informações atualizadas do primeiro trimestre de 2021. Já abri aqui, estou olhando, está muito bom. Muitos dados interessantes e conta toda a história da nossa arrecadação aqui nesse período, né? Muito claro aqui. Foi um dos trabalhos que nos está dando uma visibilidade, uma repercussão muito grande na sociedade,
vemos economistas de várias entidades, FEComércio, FIERGS, Federação, utilizando os dados do boletim para fazer as suas projeções internas também. Então, a Receita está de parabéns também, a Divisão de Estudos Econômicos, por ter construído esse belo material, que agora está sendo publicado a cada 15 dias em função do recrudescimento da economia, da pandemia, né? A pandemia aumentou, a gente estava fazendo mensal, e agora voltamos para fazer ele quinzenalmente. Boa tarde, tudo bem, Calazans? Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, vocês estão lançando um livro agora, né, sobre justamente esse tema, dívida pública e previdência. Mas eu queria... Isso, dívida pública e previdência social. E é tanto no contexto brasileiro quanto do Estado, né, Darcy? Sim. Me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia de fazer esse livro? Como é que vocês se reuniram, tiveram os mesmos propósitos? Aliás, como é que vocês são auditores fiscais aposentados, né? Como é que vocês, como auditores fiscais, se inseriram nesse tema da dívida pública e também da previdência social? Vamos primeiro com o Calazans, pode ser? Isso, a ideia foi do Calazans, inclusive, fazer o livro. Primeiro, boa tarde a quem está nos assistindo, meus cumprimentos ao Christian, ao LAC, que é a primeira vez que eu tenho contato com o LAC, e dizer o seguinte, o tema da dívida, ele está presente, dívida e previdência, ele está presente na nossa vida, né? E eu trabalhei dentro da dívida pública na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e sempre tive envolvido com o tema. Isso começou lá em 1999, quando, pela Assembleia Legislativa, o deputado Bernardo de Souza e o assessor à época era o Valmor Simonetti, e o presidente da Comissão de Finanças era o deputado hoje deputado federal Paulo Pimenta, e nos convidaram para escrever um texto, e nós tivemos um texto que a Comissão de Finanças da Assembleia, em 99, avalizou, foi publicado, e esse texto fazia um balanço da dívida desde 70 até 1998, que é 98, a época de assinatura do acordo da dívida. Posteriormente, esse livro ele ganhou um prêmio nacional, então foi aí que eu comecei com essa discussão do ponto de vista teórico e escrito com relação a isso. Depois, ao longo do caminho, dentro da Secretaria da Fazenda, eu escrevi um trabalho sobre governos subnacionais, que também ganhou uma premiação do Tesouro. Tive a oportunidade, pelo Estado, de ser indicado para participar de um curso do Banco Central relativo à metodologia que o Banco Central tem para calcular os resultados fiscais. E o ápice desse aprendizado, que não foi sozinho, foi junto com outros colegas, foi a participação na reestruturação da dívida, que começou com uma visão brilhante do ex-secretário João Carlos Brum Torres, mais um consultor do Banco Mundial gaúcho, Luiz Noronha, que tiveram o insight da questão de vamos procurar um caminho para a reestruturação da dívida. Houve mudança de governo e esse projeto teve continuidade no governo seguinte, no governo Ieda. E eu participei na coordenação técnica desse trabalho e nós tivemos sucesso com aquela operação. E eu estou dizendo isso porque foi interessante, porque nós tivemos contato com o Banco Mundial. O Banco Mundial aportou excelentes técnicos e esses técnicos trouxeram como fruto a reestruturação do nosso departamento de dívida. E uma coisa que é importante hoje, que é da Secretaria da Fazenda, que é o relatório da dívida pública, que foi um dos primeiros, eu acho que de governo subnacional, e tem uma continuidade, tem um respeito com uma publicação anual que é divulgado pela mídia. Então, é um tema que esteve presente. E eu também trabalhei com a questão de previdência no governo Brito, com o consórcio Azuprev, mas não foi o meu eixo de atuação. Eu acho que o Darcy também pode pontuar e depois, logo a seguir, a gente comenta o livro. Darcy, para não entender o Darcy. Perfeito. Obrigado, Calazans. Darcy, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória. Não, eu trabalhei em diversas empresas, depois fiz concurso para o Tribunal de Contas, fui auditor lá, depois de lá fui para a Fazenda, fiz concurso para a Fazenda. Lá no tribunal eu andei meio me queimando, porque eu quis
eu e mais um grupo fizemos um trabalho para mudar o critério de provimento dos conselheiros. Tanto era uma coisa própria, importante, que até hoje se discute o sistema de provimento desses poderes, né? E aí saí, fui para a Fazenda, concluí Fazenda, aí passei para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Justiça, um cedido, e aí, como o Calazans falou, nós fizemos esse primeiro trabalho sobre a dívida do Estado, e eu me interessei muito sobre Previdência, porque são os dois grandes problemas das finanças públicas. O Calazans, nesse trabalho, ele fez a dívida, mas eu fiz o capítulo 6, que trata da dívida do Estado. Eu vou fazer um resuminho pequeno dele, só para dizer o seguinte, já vou começar. O grande problema da dívida do Estado não é o que dizem, porque já pagaram tudo. Não. O contrato pecava por um erro fundamental, dois erros fundamentais. Um era estabelecer um limite de 13%, e o outro era não prever o equilíbrio econômico do contrato. Bom, esses são os dois erros fundamentais. Por que os 13%? Os 13%, como ficava muito alta a prestação, criaram um limitador de 13%. Só que dentro desse limitador, foi 5 operações anteriores, principalmente, e, inclusive, não fosse significativo, mas só para que é, como é que se diz assim, emblemático, em 2001, o secretário Arno Agostinho, secretário da Fazenda, foi lá no Tesouro Nacional e renegociou a dívida do IPEC. Temos de hoje 1,5 bilhão. Tudo isso foi para dentro dos 13%. Resultado, se pagava, mas não se pagava. Tanto é verdade que 15 anos depois, o chefe da dívida, que é o nosso colega Felipe Rodrigues dos Santos, fez um artigo, colocou na Zero Hora, dizendo, comemorava que naquele dia parava de formar resíduo. O que acontecia? Nos primeiros períodos após a renegociação da dívida, os resíduos chegavam a 50%. Aconteceu com a dívida do Estado o que acontece com as prestações do BNH antigo. Elas eram corrigidas, o saldo devedor pela correção monetária e as prestações pela equivalência salarial. Então, nunca, porque aí, como tu deixa uma parte enorme para trás, aquilo incide novamente, juro e correção monetária, o anatocismo. E isso não é só eu que digo, tem 2 artigos da Conjuntura Econômica que mostram que planos de investimento, seja qual é, tabela price, seja qualquer um dos outros, não pode deixar valores para trás. Se deixar para trás, vai para o saldo devedor e incide juros tudo em cima. Então, o que foi mais ou menos... Só que durante todo esse tempo, todas as tentativas para reduzir a prestação nunca se preocuparam. Por que o GPDI, que foi o indexador da dívida, cresceu 35% mais? Nunca se preocuparam. Se preocuparam com o imediatismo. A primeira coisa que tentaram os governadores foi tirar aquele base de cálculo dos 13%, reduzir. Pegaram a receita líquida real, tiraram o Fundeb dali e acharam um valor menor. Aumentaram os resíduos. E assim foi indo. Tanto que o saldo devedor da dívida tinha que ter caído. Ele caiu 0,72% ao ano. Muito embora, anteriormente, até o acordo, crescesse 12,5%. Bom, aí veio o acordo de 2016, eu acho que eu não sei se estou falando demais, numa dessas estou falando demais, vou tirar o tempo do Calazans. Então, eu diria o seguinte, quem quiser ver, está no capítulo 6, ali estão minhas ideias. Eu tenho uma ideia, então, divergente da maioria, porque muita gente acha que não, porque não é. Então, quem quiser ver, leiam e depois me questionem. Perfeito. Calazans. Calazans, só deixa eu cumprimentar o pessoal que está chegando aqui. Claro. A Neuza Bregeron está nos acompanhando, colega também aposentada. Boa tarde, Neuza. Meu pai aqui também. O pai também é outro ouvinte assíduo. Boa tarde, pai. Fala, Calazans. A Neuza Bregeron, a colega Neuza Bregeron, junto com outros colegas, foram os que nos recepcionaram. Um abraço para a Neuza. Um abraço para ela. Nos recepcionaram quando nós fizemos um concurso em que teve um concurso do antigo GOF, né, que depois se juntou com os auditores, depois... Bom, uma longa história que quase todos os colegas devem saber.
Mas foi um grupo importante que nos recebeu e nós demos continuidade ao trabalho da discussão orçamentária que o GOF, à época, desenvolvia. Mas o Darcy antecipou um tema sobre a dívida, nós podemos debater. Bom, o livro ele é amplo, foi o Christian citou, ele não se cinge ao Rio Grande do Sul. O que nós fizemos? São 6 capítulos sobre dívida, capítulos sobre 4 sobre previdência e seguridade social, uma avaliação sobre o Estado do Rio Grande do Sul, mais um capítulo, e no final, o capítulo 12, a gente termina com a carga tributária do Brasil, uma análise sobre a carga tributária, onde estão as fontes. E por que surgiu o livro, a pergunta inicial? A gente ouve na mídia uma série de discussões, a gente passa por um concurso na Secretaria da Fazenda, estuda a lei de responsabilidade fiscal, uma série de fundamentos da economia, e percebe que esses fundamentos da economia muitas vezes não são debatidos. Então, quem ouve, por exemplo, a situação em oposição, pensa, afinal, a razão está com quem? Como colocou o colega Lack, nessa pandemia, a ciência, ela é uma coisa que é valorizada. E nós temos a ciência econômica. E aí, a gente, quando passa por um curso, a gente aprende os fundamentos da economia. Então, dentro dos fundamentos da economia, algumas questões estavam lá postas. Por exemplo, a gente ouve, existem hoje no Brasil uma mídia de especialistas onde tu tem pessoas que escrevem um texto, mas ninguém dá bola. Agora, uma pessoa escreve uma linha que pode ser uma falsa verdade, uma falsa verdade, e aquilo se multiplica. Então, por exemplo, o que pipoca na mídia? A Previdência Social não é deficitária. A dívida do Rio Grande do Sul já foi paga. Basta sacar, o Caixa Único do Tesouro Nacional tem 1 trilhão. Vamos utilizar os recursos de 1 trilhão para viabilizar gastos com a pandemia ou novos investimentos. A emissão monetária não traz problemas, ela pode ser uma solução, não a caracterizaria a questão da inflação. A União concentra todos os recursos e os estados e municípios são prejudicados. Quando, por exemplo, conversamos com o Darcy, essas questões pipocam. Então, ele diz o seguinte, olha, nós temos uma vasta discussão, algum conhecimento, não somos economistas acadêmicos, né? Somos economistas práticos, mas que temos uma certa leitura e uma vivência, como eu pontuei inicialmente com relação à dívida e sobre previdência. Então, nós nos reunimos e escrevemos um livro, na qual, sobre a dívida, o que a gente faz? Eu vou repassar e depois deixo para o Darcy falar sobre previdência. A gente resgata... Sobre a concentração no recurso da União, tá? Isso. A gente resgata todos os resgata a questão teórica, tá? Os fundamentos da economia, desde a restrição orçamentária, aí passa sobre o que é política fiscal, o que é política monetária, e aí depois entra nos capítulos 3 e 4, com a questão de quais são os indicadores. Então, o livro se destina a quem? A quem quer conhecer finanças públicas e quer saber quais são os relatórios fiscais e aonde buscar os relatórios fiscais. Então, a gente busca os relatórios do Banco Central, do Tesouro Nacional e da Lei de Responsabilidade, comenta esses relatórios, mostra que existem alguns erros de interpretação com relação a esses relatórios, e o fundamental é que a gente termina com estudos de caso. No Rio Grande do Sul, a gente discute se há ou não sustentabilidade fiscal nas finanças gaúchas nos últimos anos, e por que não há sustentabilidade fiscal. E eu termino na minha parte sobre dívida, com um capítulo sobre os acordos de renegociação, um balanço sobre os acordos de renegociação. Ele é um capítulo 5, ele está no nosso site, que eu e Darcy também, além de escrever o livro, montamos um site. Ele tem uma boa audiência, também está no site de outros economistas aí, tem uma procura, e a gente faz uma avaliação. Eu posso deixar para o final, o Darcy já antecipou a questão do regime de recuperação fiscal, eu dou uma palhinha, se houver, até aproveitando as perguntas do Christian e do Lac, eu falo qual é a minha crítica ao regime de recuperação fiscal, e para não me estender, o Darcy, eu acho que pode falar, eu falei por cima, rapidamente, o livro é o mundo, é 376 páginas, tá? Então, não é Rio Grande do Sul, não é Rio Grande do Sul, sim. É Brasil e Rio Grande do Sul. Só Calazans.
Juntar o dois site, temas é complexo. O site de vocês é o finansasrs.com.br. Nós Estou colocando temos... aqui nos comentários para o pessoal acompanhar o site de vocês. Tem bastante conteúdo lá, né? Bastante artigos e discussões interessantes, bem interessantes. Para terminar, uma palavra, assim, o nosso site a gente fez ele em setembro. É um site acadêmico, entre aspas, porque é assuntos práticos. Ele tem 10 mil visualizações. Para um público restrito de finanças públicas, para nós é um bom número. E ele, em alguns artigos, alguns Darcy e outros meus, tem muita assistência, porque tratam de questões do Rio Grande do Sul. Darcy, tudo contigo. Vai lá, Darcy. Eu vou fugir um pouco a ordem, vou abordar um tema, que esse nosso livro também buscou tirar certos mitos. Né? Um dos mitos foi a dívida do Estado, já que eu estou dizendo que não, já se pagou, que não é assim. E agora o outro mito, que todo mundo conhece, é comum se dizer que os recursos estão todos concentrados na União, que por isso os estados estão mal, os municípios estão mal, então a União fica com tudo. Bom, eu vou primeiro fazer uma análise assim, da parte da carga tributária. Então. A carga tributária nacional, se eu pegar toda a carga tributária, nós vamos ver que 67% é arrecadado pelo governo federal. Bom, 67%. Só que disso aí, eu excluo as transferências aos municípios, a contribuição para o FGTS e o sistema S, que o governo federal não dispõe. Tirando isso aí, sobram 50%. Tá, 50%, todo mundo diz, tá, então não é 67%, mas é 50%. Só que desse valor, do 100%, que 50% fica com a União, 35% é vinculado à Seguridade Social, e ainda é pouco. Nós vamos ver depois. No fundo, resta um 15% para a União. O que a União tem que fazer com esses 15%? Ela tem 32 ministérios e secretarias, tem 37, a recurso colocar a Seguridade Social aqui dentro. Não, 32, tirando a Seguridade e a Previdência. 32. 11 órgãos esses que são caros, o Congresso Nacional, Câmara, Senado, Supremo, onde o gasto com o pessoal é muito alto. Tudo isso aí, ela tem que pagar com 15%. Com esses 15%. Vamos ver, tem outras receitas, mas não são significativas. Então, por isso é que eu digo que o governo federal, apesar da corrupção que existe lá, que se sabe, que se denunciou há tanto tempo, se fosse administrado por anjos, não tinha como equilibrar, porque existe esse enorme problema estrutural, e o prejuízo que dá essa crença, é uma crença que pessoas formadas, doutores escrevem, é que os municípios vão tudo para lá pressionar. Tanto que antes da reforma de 88, eles tinham 17% do FPE, o FPM era 17% do IPI mais imposto de renda. Hoje já é 24,5%. Então, com essa crença, a pessoa fica tudo atirando a culpa lá para cima e não faz a sua parte. Mas eu vou demonstrar de outra maneira isso aqui. Vamos ficar, então, dizer o seguinte. Eu fiz pela carga tributária, mas se alguém for ali nos demonstrativos do Tesouro Nacional e vai ver que a receita líquida do Tesouro Nacional, se nós tirar porque é o seguinte, 67% da receita do Tesouro Nacional, 67%, é da Seguridade Social por uma questão de vinculação. Mas isso tem sido insuficiente. Por que insuficiente? Mas porque nós estamos com o PIB de 10 anos atrás. Então, não há crescimento do PIB, a arrecadação não cresce igual a despesa. Então, hoje nós gastamos, em média, 80% de toda a receita do governo federal, de toda a receita líquida do governo federal. Gastamos 80%, 67% é vinculado, e gastamos 80% com Seguridade Social. Se nós pegarmos mais 5%, que é o que eu vinculado à educação, dá 85%. Eu volto aos 15%. Com esses 15%, eu tenho que suportar tudo isso e ainda fazer superávit primário, porque eu não faço. Não faço superávit primário, a dívida explode. E cada vez eu pago mais juros e o país está entrando num problema
que eu não sei como é que elas vão sair disso. Então, por isso que eu acho que é muito importante que as pessoas entendam isso aí. Vou ficar por aqui também, vou passar por Calazans agora. Acho que pode ter umas perguntas aí dos... Eu tenho uma pergunta, mas eu vou dar preferência para o Lac, porque ele não perguntou ainda, né, Lac? Sim. Não, eu queria fazer a pergunta para o Calazans. Calazans, muito interessante a tua abordagem e a ciência realmente é quem deve nos guiar, né? Senão nós voltamos para a Idade Média. E eu acho que vocês dois são grandes especialistas na área e podem ajudar o Rio Grande do Sul e o país a entender esse momento que nós vivemos, né? Qual é a conclusão que vocês chegam no livro? O país e o Estado está quebrado? Não tem mais saída? Tem que cortar tudo? Corta tudo, para a Previdência, para a saúde, para tudo? Claro que eu estou fazendo um estereótipo só para provocar, essa é a pergunta, né? Qual é a visão de vocês aí, do Calazans a esse respeito? Qual é a conclusão? Lac, se me permite um adendo, porque a minha pergunta era mais ou menos nesse sentido. Vocês chegam a abordar a situação atual da pandemia e tudo mais no livro? Sim, pouco, mas o livro termina em 2019 com uma série com todas as estatísticas desde 2000 a 2019. Se nós fôssemos incluir agora, o livro se esticaria mais, mas a gente dá algumas pinceladas, principalmente com relação ao resultado do Tesouro Nacional do ano de 2020 e com o significado do déficit primário. A questão, quando eu falei em ciência econômica, eu estou me referindo à restrição orçamentária do governo. A restrição orçamentária do governo, a gente aprende lá em finanças públicas e passa por um concurso de auditor sobre a lei de responsabilidade fiscal, que tu tem que respeitar a restrição orçamentária do governo. E não é a troco de nada que a lei de responsabilidade fiscal trouxe a questão dos resultados primários. Tu gera resultado primário para gerar uma poupança, certo? Para ter condições de sanar o endividamento. E o que vem acontecendo no Brasil desde 2014, 2015 e 2016? Os fundamentos da economia brasileira foram rompidos no governo Dilma, que encaminhou a maior recessão da história da economia brasileira, e a dívida do Brasil se elevou de 56% do PIB, a dívida bruta, e nós alcançamos 90% hoje do PIB. O Lac, no início, mencionou de que a situação de endividamento no mundo não é muito diferente. A dívida dos Estados Unidos ela está em mais de 100% do PIB, o endividamento americano, só que os Estados Unidos emitem dólar, nós emitimos real. No Brasil, como os fundamentos da economia, a restrição orçamentária foi rompida, e aí no livro eu falo desse rompimento. Por exemplo, foi feita uma lei em 2008 que transferia recursos do Banco Central para o Tesouro, que é uma forma de financiamento, vamos colocar extra-orçamentária, não é o termo correto, uma forma de financiamento, de rompimento da restrição orçamentária do Tesouro. A mesma coisa eu posso falar do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele começou com 700 milhões no Caixa Único e terminou com quanto? 15 bilhões que estão lá. Então, ou seja, quando o Estado gasta além do que arrecada, tem problemas. E o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil? Nós estamos vivenciando um final de ciclo de elevação do déficit. Os governos seguintes estão tentando equacionar isso, e pior ainda da situação, nós tivemos uma pandemia agora, que qualquer governo, seja de direita ou seja de esquerda, estaria enfrentando enormes dificuldades. Eu acho que o momento, já que tu falou em pandemia, o momento não é de só escolher culpados, tá? O momento é de buscar uma união, mesmo que haja discordância, aumentar a questão da vacinação, quem sabe ampliar dos 44 bilhões que estão sendo colocados agora. O governo gastou 300 milhões com a pandemia o ano passado. Deu 78 bilhões para os governadores com relação à pandemia. Os estados, enquanto a União teve déficit no ano passado, os estados
tiveram superávit. Somente o Rio Grande do Sul e, se eu não me engano, a Amapá tiveram déficits orçamentários. Então, Minas Gerais tiveram déficits orçamentários. Então, é um momento de união. Eu me lembro, só para terminar e passar para o Darcy, também, que eu acho que ele tem uma opinião, eu me lembro que eu assistia na CNN uns debates aqueles, e aí o Brasil fez um plano inédito, incorporando mais de 38 milhões de pessoas que não estavam nas estatísticas e 60 milhões que receberam. E eu me lembro que alguns debatedores diziam, mas como? O dinheiro do auxílio emergencial não veio? Ou seja, completamente falta de paciência e de dificuldades, que seja de esquerda ou de direita, todos estariam enfrentando, nesse momento, as dificuldades de um país continental, com problemas históricos, de populismo, tá? E de desrespeito por parte de muitos políticos à restrição orçamentária do governo. Então, acho que o melhor caminho é a gente ter paciência, trabalhar, aumentar a vacinação, reduzir a dívida pública, né, e buscar o ajuste fiscal. Darcy, o que tu acha? Não, é o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul, eu sou um, aliás, aqui tem uma certa divergência com o Calazans, mas não chega a ser divergência, só que é um pouquinho mais radical que eu. Não, é o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul, anos, tem esse déficit, tem causas históricas, causas estruturais, causas recentes, tudo isso aí. Mas vamos pegar, só para responder o que o Christian perguntou, o que aconteceu em 2020? Em 2020 estava previsto um déficit, né, para 2021. Bom, mas também em 2020 já está previsto um déficit de 5,5. Não vai existir isso aí. Por quê? Houve, em primeiro lugar, as transferências federais, 3 bilhões que vieram, não é aqueles 40 bilhões que falaram que não, fake news violento, 3 bilhões. Tá? Só que grande parte, pequena parte, 12% para a saúde e o resto para despesas gerais. Todo aquele dinheiro que entrou, na verdade, se esperava uma queda de arrecadação muito maior que não ocorreu. O ICMS caiu em maio, junho, julho, que o agosto começou a subir. Por quê? A causa maior disso aí é os preços por atacado. Nós temos uma inflação no atacado de quase 30%, tanto que o GPDI variou 26%, e o ICMS incide sobre ele. Então, isso aí fez com que não caísse tanto a arrecadação e o dinheiro que veio foi superior àquele que perderia. Isso na minha opinião. Bom, isso foi um fator que fez... Outro fator que ajudou foi o congelamento, a lei parece que 173, uma coisa assim, lei complementar, que congelou até 2021 a despesa pública. O Sindicato em Ação fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveita e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e também da RS Rádio. Um ótimo final de semana e até sábado que vem. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.